Olá, olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Bruno Piva e é uma alegria estar aqui. Então, eu agradeço ao Jeep pelo convite. E hoje temos o prazer de trazer a este primeiro dia do encontro do Zonas de Compensação 9.0 o docente e pesquisador Edgar Franco, o cyberpajé, que é artista transmídia, mago psiconauta, pós-doutor em arte, quadrinhos e performance pela Unesp, pós-doutor em arte e tecnociência pela UNB, doutor em artes visuais, em artes pela USP, mestre em multimeios pela Unicamp, arquiteto e urbanista pela UNB. Desde 2008, ele atua como professor permanente do programa de mestrado e doutorado em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e desde 2011 coordena o grupo de pesquisa Criar Cyber na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Ele propõe hoje expor nessa conferência os processos criativos, artísticos transmídia, envolvendo ritualística mágica, experiências psiconáuticas e inteligências artificiais, com o título Arte, Magia e Inteligência Artificial, Criações de um Mago Psiconauta na Pandemia, com enfoque em obras desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, no contexto das investigações do Grupo de Pesquisa Cria Saber, da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Estejam à vontade para darem suas impressões ou fazerem perguntas, para que, ao fim da apresentação, as repassamos ao palestrante. Bom, sem mais delongas, passo a palavra ao Cyberpajé. Cyberpajé, bem-vindo, o espaço é todo seu. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os amigos do Jeep. É uma alegria receber esse convite, poder falar sobre criação para esse evento, que é o Zonas, que eu já participo há alguns anos, que tem esse nome aí, que eu gosto muito, até pelo o trocadilho, né, que a gente pode fazer aí com Zonas, e que tem pessoas incríveis que eu gosto muito na coordenação. Então realmente um prazer de verdade poder conversar, trocar ideia com vocês nessa tarde. E a minha ideia aqui é falar um pouco sobre os meus processos criativos, sobre o que eu entendo então como a magia e arte e como eu vejo essa conexão entre esses universos. Então, universos da ação e ritualística mágica e o universo do processo artístico. E aí também a conexão entre três âmbitos muito importantes no contexto do meu trabalho, que é a realidade ordinária, a nossa vida diária, que nós temos contato com as pessoas, com o mundo, essa realidade que nós validamos e que nós entendemos como realidade e que passamos boa parte do nosso tempo, e que o nosso corpo físico, né, ele vivencia essa realidade. A realidade hoje digital ou virtual, que são essas novas cosmogonias que o binário nos traz e que passam a fazer parte também da nossa vida, tomando muito do nosso espaço cotidiano e diário, né, esse mergulho nas redes, essas experiências no contexto do digital, e também o que o Roy Ascott chama de realidades vegetais, que é o contato com estados não ordinários de consciência através de experiências, então, de Enoch, né, de estados não ordinários de consciência, com o uso de, desde substâncias ancestrais, como a ayahuasca e o psilocybe cubensis, até tecnologias e técnicas mais recentes, como a respiração holotrópica, que é uma técnica de hiperventilação cerebral desenvolvida por um psiquiatra, psicólogo tcheco radicado nos Estados Unidos, que é o Stanislav Grof, que através dela também você chega a estados não ordinários de consciência. Então, as minhas pesquisas, elas permeiam esse território que vem do processo criativo artístico experiencial nas artes, perpassa a minha experiência como magista, como mago no contexto da magia do caos e também a conexão com o digital, as experiências que eu tenho feito com inteligências artificiais e
as minhas vivências com Enoque, com estados não ordinários de consciência. Então, essa é a estrutura do meu pensamento. Primeiro, o que eu entendo como magia? O que é essa história de magia? O que é, para mim, magia? Primeiro que a essência do que eu entendo como magia é especificamente a capacidade de mudar a minha realidade, a minha relação com o mundo, através da manipulação de símbolos e signos. Então, se a gente for observar a realidade nossa no dia a dia, a gente tem, por exemplo, algumas profissões, talvez a mais impactante delas, que tem um potencial grande de fazer isso, de manipular símbolos e transformar a visão de mundo das pessoas. Essa profissão é muito conhecida, inclusive o Alan Moore os chama de magos, né, meio do mal, né, que praticam magia negra, fazendo aí uma metáfora do que a gente tem hoje no mundo da informação, que seriam justamente os publicitários. Porque o que o publicitário faz? Ele vai pegar um produto, então, e ele vai, através de um processo de manipulação de linguagem, utilizando múltiplas linguagens, a linguagem visual, a linguagem escrita, né, a linguagem oral, e ele vai criar um sistema simbólico que modifica a visão e a relação das pessoas com aquele produto. E gera o que eles desejam na maior parte das vezes, que é gerar consumo, fazer com que a pessoa tenha um desejo de obter aquilo, né? Aquilo que o publicitário ali está, então, manipulando. Então, essa capacidade de manipulação de símbolos, ela é muito poderosa. A gente sabe que, inclusive, se a gente for para psicologia, se a gente pegar Jung, pegar Freud, pegar Lacan, a gente vai perceber que os traumas, né, em certa medida, eles são a imposição de verdades no nosso inconsciente que nos fazem ter um comportamento. Se a gente não conseguir, vamos dizer assim, reformatar essa verdade inconsciente, que é o trauma, a gente não consegue superá-lo. Ou seja, no final das contas também é algo de simbólico que foi introduzido através de uma experiência, obviamente, né? O trauma é uma experiência, mas isso foi construída, essa experiência, ela gera um elemento simbólico que é impregnado na mente inconsciente, e essa impregnação vai impactar na nossa vida daí por diante. E o que, então, eu encaro como magia é isso. E como magista, eu adoto uma estrutura de pensamento que ela se baseia em toda a história do ocultismo e da magia, oriental e ocidental, só que ela se desloca para um pensamento de autodesenvolvimento de sistemas mágicos. Ou seja, ao invés de eu, como magista, abraçar um sistema pré-existente, como, por exemplo, Telema de Crowley, ou a doutrina teosófica da Madame Blavatsky, né? Ou tantos outros sistemas mágicos que existem por aí, não. O magista do caos, ele vai criar o seu próprio sistema e a sua própria ritualística. É óbvio que, para fazer isso, ele tem que ter um conhecimento prévio da história da magia, de como funcionam as ritualísticas, as questões das simbologias, mas ele vai adaptar isso para a sua realidade, para a sua autotransformação. Então, ele não vai pegar um sistema pré-estabelecido, porque um sistema pré-estabelecido tem muitas coisas nesse sistema que elas não funcionam para o indivíduo, para a minha experiência como indivíduo. Então, eu próprio construo esse sistema mágico para trabalhar o meu processo ritualístico que objetiva a minha transmutação, ou seja, a minha busca da integralidade de ser, o meu equilíbrio interior, a minha serenidade, a minha aceitação de quem realmente eu sou. O trabalho meu como magista é um trabalho comigo mesmo, não é com ninguém. O que eu busco é a autotransformação, a minha mutação no sentido desse equilíbrio e dessa integralidade de ser. E aí que vem a minha história como artista, que também, né, começa lá desde a minha primeira infância. A minha primeira forma de expressão artística são os quadrinhos. Com 12 anos de idade eu vou fazer minha primeira HQ, e desde então o universo da arte ele passa a ter uma importância na minha vida que é muito grande, ocupa talvez a maior parte do meu tempo, é aquilo que eu mais amo na minha existência. E
Num determinado momento da minha vida, aí há pouco mais de 20 anos atrás, eu percebi a confluência entre isso, ainda de uma maneira um pouco imatura, mas eu entendi que a minha paixão pelo universo da magia, né, das culturas ancestrais, do ocultismo, ela poderia se comunicar com a minha experiência e a minha paixão pela expressão artística. Isso vai amadurecer de uma maneira muito clara para mim, já no meu doutorado em artes na USP, quando eu vou criar um universo ficcional transmídia para discutir a relação entre tecnognose, né, tecnognose no sentido de que nós, apesar desse ambiente digital, desse ambiente hipertecnológico que nós vivemos, nós ainda estamos mergulhados em uma cultura que ela é totalmente imbricada por um antilaicismo. Nós ainda somos criaturas que perseguimos muito algo que eu acho fundamental para a essência do ser, que é justamente a transcendência, a religiosidade, as buscas gnósticas, que mesmo que às vezes se fantasiam de outras coisas, né? Por exemplo, se a gente for pegar cosmogonias, como as religiões de base africana, né, institucionalizadas no Brasil, por exemplo, o candomblé, né, a Umbanda, a Quimbanda, a gente vai perceber que você trabalha com múltiplas entidades. E aí você tem aqueles que incorporam as entidades, você tem aqueles que dialogam com essas entidades, e ao mesmo tempo, se você olhar para gente que, por exemplo, perdeu essa conexão, a juventude, muitos jovens que perderam essa conexão com as religiosidades conhecidas, institucionalizadas, instituídas, eles meio que reconfiguram essa necessidade que você tem, por exemplo, de se inspirar num arquétipo. Né? Então, por exemplo, eu, quando era menino, eu admirava muito um santo, que era o São Francisco de Assis. Né? Eu achava a vida do São Francisco de Assis, depois que eu assisti aquele filme, né, Irmão Sol, Irmão Lu, eu achava aquilo maravilhoso. Sempre tive uma conexão muito grande com os animais e aquilo sempre me marcou. E ele se tornou meio que um arquétipo, né, uma figura que eu admirava e que eu queria trazer para mim coisas daquela pessoa, daquele ser. Vejam que hoje a gente tem isso disseminado de uma maneira absurda no cosplay. O que é o cosplay? Cosplay é uma ação xamanística, é uma ação transcendente, é uma ação de busca de incorporação de um arquétipo. Isso é o xamã que quer buscar lá no seu ritual ser como o lobo, nos rituais lá atávicos ancestrais. Então o menino tem um personagem que ele ama, que ele acha incrível, e aquele personagem tem habilidades e tem uma personalidade, tem coisas que ele gostaria de trazer para ele que ele não tem. Aí o que ele faz? Ele se fantasia daquele personagem, vai para um evento e fica... É um ato totalmente ritualístico. E ele está trazendo, ele vai se fantasiar daquele personagem que tem um sentido para ele. E que, com certeza, ele admira. Então, é uma relação, assim, muito íntima com essa compreensão, se a gente for pegar a compreensão que eu tenho, né, de transcendência, nesse contexto. Só que, aparentemente, isso é laico. Isso é um dos inúmeros exemplos que eu poderia dar dessas conexões que elas vão perfazendo o âmbito da cultura contemporânea e que nós não conseguimos desconectar essas duas coisas. Né? Essa questão de que nós temos, então, uma tecnologia que ela avança para coisas absurdas. Né? Hoje a gente tem inteligências artificiais que criam imagens, que criam deepfake, criam coisas extremamente complexas, mas, ao mesmo tempo, esse desejo ancestral pela transcendência, pelo místico, pelo mítico, ele continua nos impregnando de uma maneira assim muito forte. E aí que entra também a questão da arte. Como que a arte ela perpassa? Quando eu criei esse universo ficcional, eu comecei a desenvolvê-lo lá no começo do meu mestrado, no final do meu mestrado, no começo do doutorado, eu já comecei a elaborá-lo como um universo mágico também, para que todos os trabalhos artísticos que fossem desenvolvidos nesse universo ficcional, que discutia fundamentalmente a relação, então, entre tecnognose, entre a visão gnóstica de mundo e a aceleração tecnológica, e aí a gente fala da aceleração da telemática, da robótica, da nanotecnologia,
da genética, da biogenética, da transgenia, de todas essas coisas que estavam explodindo ali na época e que me interessavam, eu vou construir um sistema que ele, inclusive, é todo baseado na questão triádica, né, da tríade, e logo eu vou falar por quê. E esse sistema, ele não é só um universo de fantasia que lembra o RPG, porque ele é também isso, né, claro. Ele é um work in progress muito complexo que eu vou construindo através de estudos nessas áreas que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, ele é também um universo mágico para a minha ação como magista, ação de transmutação, para as minhas buscas de transmutação como indivíduo. E, desde então, eu tenho complexizado ainda mais esse sistema, então, que ele é artístico e mágico, e toda a minha produção em múltiplas mídias, ela está dentro do guarda-chuva que é esse sistema mágico autoral e também universo ficcional futurista autoral. Então, ele é, ao mesmo tempo, essas duas coisas. Né? A compreensão do sistema mágico, de como ele funciona como um sistema mágico, isso é um pouco mais hermético, porque são conexões que eu faço dentro do sistema e o que eu vou revelar, e vou mostrando para vocês aqui, são alguns dos processos criativos, como que eles acontecem e qual a minha busca com esses processos criativos e o que eles acabam fazendo comigo. O que esse processo, o que o ato criador, que para mim é também um ato de autocura, ele realiza na minha realidade ordinária? Qual o sentido que a arte tem, então, o processo de criação tem? E tem a questão da declaração de Cyberpagé, não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente podia ficar falando aqui só sobre isso, que em 2011, no meu aniversário de 40 anos, eu passei por uma crise existencial muito grande, um processo de semidepressão, justamente depois de uma experiência que eu tive com o psilocybe cubensis, que é o cogumelo aí conhecido como psicodélico, e essa experiência ela me fez repensar todos os meus valores, as coisas que eu acreditava como importantes até aquele momento na minha vida. E próximo do meu aniversário de 40 anos, eu estava vivendo uma crise realmente muito grande e eu aproveitei-me da ideia do sistema mágico e criei um processo de transmutação e de renascimento. E durante 10 dias eu meditei e ao final, na hora do crepúsculo, eu fazia uma ilustração e depois eu meditava observando essa ilustração e escrevi um aforismo que se tornaram as 10 chaves da transmutação, que são os 10 mandamentos que eu criei para mim. Os valores que eu acreditava. Está lá no meu Facebook, quem quiser buscar, tem um dos livros de fotos meus lá que tem as 10 chaves da transmutação. E no dia do meu aniversário de 40 anos de idade, eu me declarei ciberpagé. Eu fiz essa transmutação e passei a adotar esse nome em todos os círculos, né? Apesar de ter um nome aí, que é um nome que ele ainda está nos documentos, que é o Edgar Franco, mas o nome, eu sou o ciberpagé, na verdade. Edgar Franco faz parte de um passado aí, mas ele ainda está nos documentos e ele ainda é necessário em certa instância, mas eu sou o ciberpagé. Então, eu vou abrir aqui algumas imagens que eu acho interessante para estar falando para vocês sobre esses processos criativos, que a ideia nessa tarde aqui é trazer, então, os processos criativos recentes, fundamentalmente no período da pandemia, um pouco pré-pandemia, quando a pandemia já estava começando a acontecer em outros países, e depois da pandemia até o trabalho mais recente, que está, inclusive, na exposição do Zonas 9, né, que é uma animação toda criada em inteligência artificial chamada O Lobo Copulando com a Floresta. Então, deixa eu abrir aqui agora as imagens. Eu acho que já estava aberto, né? Isso, agora eu vou abrir na tela. Você me diz aí, alguém abre o microfone para dizer se está vendo, se está tudo ok. Aí. Tá vendo, Rodrigo? Rodrigo, eu preciso saber se vocês estão vendo. Não estou escutando. Eu tenho que subir aqui para falar. Estamos vendo sim, tá certinho. Tá tranquilo, pode seguir. Então agora tá tranquilo para continuar. Então, aqui é só para quem não me conhece, então foi feita a apresentação. Eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Faculdade de Artes Visuais do UFG, já tem, vai fazer 13 anos, né, que é o Cria Ciber,
E aí a ideia desse grupo é justamente pesquisar dentro desse contexto das relações entre arte, tecnologia, narrativas e tecnognose. Esse é o contexto das pesquisas no grupo de pesquisa. Aqui, minha pesquisa específica, então, que ela parte desse universo ficcional Work in Progress que eu criei, que é a Aurora Pós-Humana, e ela trabalha alguns conceitos que eles são muito importantes para mim. O de tecnognose, que eu já falei para vocês, o deslocamento conceitual, que eu desloco o momento para um futuro hipotético. No caso da Aurora Pós-Humana, o início dela, assim, do ponto focal é daqui a 300 anos, para amplificar o que está acontecendo no mundo contemporâneo e para poder discutir essas questões de forma mais visceral. Mas o que a minha Aurora Pós-Humana faz é discutir questões da contemporaneidade. O conceito de deslocamento conceitual é de um grande ficcionista norte-americano, que é o Philip K. Dick, o que escreveu lá o conto que se baseou Blade Runner, um grande ficcionista, né? E talvez um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, e ele dizia, né? Esse conceito vem do penso das reflexões dele, de deslocar a boa ficção científica, desloca o tempo para um futuro hipotético para discutir de forma mais amplificada questões do agora. E é isso que eu faço no trabalho. E as 3 RVs, que eu já falei para vocês também, que é um conceito do Roy Ascott, que eu desdobro ele na Aurora Pós-Humana, que é justamente a relação, né, de tensão e positiva e negativa entre a realidade validada, a realidade ordinária do nosso dia a dia, da nossa vida, as realidades virtuais, que é justamente esses mundos, essas cosmogonias digitais, às quais nós estamos imbricados hoje, boa parte do nosso dia, e as realidades vegetais, no caso, as experiências de Enoch, de estados não ordinários de consciência, que nos fazem ter o contato com uma cosmogonia e com percepções também muito diferenciadas dessas outras 2 realidades, mas que têm um acesso ainda restrito, né? Pouca gente tem contato com essas realidades vegetais. Aqui é só uma curiosidade, né? As 2 espécies que eu falei que todo o universo da Aurora Pós-Humana ele vem dessa tríade, né? Tudo é 3, né? Então, assim, as categorias básicas as 3 espécies principais são os estropianos, os tecnogenéticos e os resistentes. Os estropianos são seres humanos que transplantaram a consciência para uma máquina e não existem mais, né, para um chip, e não existem mais no corpo de base orgânica. E aqui tem as 3 categorias principais deles, que também são subdivididas em 3 categorias, mas aqui estão as principais. Que é estropiano neófito, aquele que transferiu a consciência agora, e o corpo que ele habita, lembra de um robô mesmo, com características humanas. Aí depois o estropiano iniciado, ele tem um corpo já diferenciado, a forma dele se relacionar com o meio já se diferencia de um corpo humano, e o avançado, que já é uma cápsula que já não remonta mais o humano e já absorve as informações através de outras formas que não remetem aos 5 sentidos humanos. E aqui embaixo, os tecnogenéticos, que são seres humanos híbridos de humano, animal e vegetal, e eles têm também diversas formas e tem 3 classes aí de seres também, que são o tecnogenético livre, né? Ele se hibridiza com muitos animais, muitos vegetais. O tecnogenético, a segunda categoria dele aí, que ela se hibridiza só com alguns, e aí, afinal, que são os tecnogenéticos totêmicos, que eles vão buscar um totem ou um mito para reproduzir a forma dessa criatura. No caso, pode ser um totem, pode ser um corpo de animal, mas a consciência e a memória ainda é humana. Aqui, no caso, eu estou representando uma sereiforme, aí, né? Um tecnogenético sereiforme. E a terceira categoria de seres são seres humanos como nós, que são menos de 3% da população e estão em extinção, porque os jovens que nascem acabam adotando a uma dessas outras 2 culturas. Aí a gente vai ter subclasses também, subespécies, que tem os golems, né? Os golems, eles são serviçais de inteligência artificial, né? Ou feitos de carne, né? Dessas outras 2 espécies aí superiores nesse planeta Terra futuro. E aí tem toda a questão geográfica. É um grande RPG enorme em que eu situo o planeta Terra, situo essas espécies, toda a situação geográfica e etc., para ambientar as minhas histórias. E aí, o objetivo aqui é falar sobre as experiências na pandemia. E é interessante porque eu realizei o meu pós-doutorado
entre o ano de 2019, entre março de 2019 e março de 2020. E quem foi a minha querida orientadora, admirável, foi a Rosângela. A minha pesquisa, ela discutiu a relação dos processos criativos entre as histórias em quadrinhos que eu produzo e o meu trabalho como performer na minha banda performática, que é o Post-Human Tantra. E aí, um dos trabalhos realizados durante o pós-doutorado foi essa HQ chamada Sonho dos Deuses. E é curioso porque essa HQ, ela trata de um espaço mítico da aurora pós-humana, porque é o fim da espécie humana e da natureza, né? A Gaia, né, a natureza viva, ela morre e a espécie humana, ela foi extinta, não existe mais. E aí sobra um único ser, que é esse monge que está aí, que ele é um monge pós-humanista, ele tem uma genética meio modificada, e ele é a última criatura do planeta, e ele vai ao encontro de 5 entidades diferentes para dialogar com essas entidades e tentar entender por que a humanidade se cometeu esse suicídio, né? Por que a humanidade se autodestruiu? O interessante é que nesse momento que eu estava fazendo esse pós-doc, eu quis me deslocar um pouco das minhas vivências no digital. E aí o que eu fiz é um momento que eu vou trabalhar performance e vou trabalhar quadrinho, mas eu queria trabalhar um quadrinho que ele não tivesse em primeira instância o mundo digital, o mundo binário na sua construção. E já vou até explicar por quê. E aí eu vou criar essa história em quadrinhos toda com esculturas. Então, isso que vocês estão vendo aí, tanto a ambientação quanto a criatura, o monge transhumano, essas duas páginas que estão aí, ele foi desenvolvido com escultura. Eu fui esculpir, fui trabalhar tanto os cenários quanto os personagens. Nessa sequência, ele está encontrando o Naturai, que é a deusa da natureza. Ele vai ter um diálogo com ela. O que aconteceu, por que você morreu e por que eu, como humano, né, como que a humanidade ela fez, por que nós fizemos isso com você e conosco. Aqui também é da mesma HQ, ele está encontrando o deus Tekne, que é, na verdade, toda a capacidade fabril, tecnológica, artística da humanidade aí, como sendo colocado como um deus, e ele vai questionar esse deus, né? Por que né, você, que é uma criação nossa, né, que é toda essa coisa linda que a espécie humana criou, que é uma representação aí da cultura Faber, da capacidade de criar, só que ele é representado dessa forma aí bem complexa, ele é um crânio de um pássaro morto, né? A figura, porque tem justamente aí uma reflexão simbólica dentro do contexto da minha aurora pós-humana. E aí tem o diálogo. O interessante é que essa HQ, vejam bem, ela foi pensada antes da pandemia. E ela foi concluída quando a pandemia ela vai estourar lá na China e ela vai começar a se espalhar pelo mundo. E ela já é uma HQ em que eu estou refletindo justamente sobre essa destruição iminente, que é nada novo, né, da natureza, esse embate entre natureza e cultura, e como o egocentrismo, o egoísmo do ser, da espécie humana, que acabou se deslocando dessa compreensão de que ela é uma entidade natural, como essa não compreensão e esse deslocamento, ele tem nos feito causar esse abalo e essa destruição contínua daquilo que nós somos também. Porque se pegar o grande Lovelock, que morreu com 105 anos aí recentemente, 103, morreu esse ano, uma grande perda, que é o biólogo e grande pesquisador inglês, em que ele vai falar, né, a teoria de Gaia vem das investigações dele, né, que o planeta Terra funcionaria como um grande organismo vivo, em que tudo tem uma sinergia, uma conexão, e nós somos nada mais, nada menos do que um dos órgãos desse grande organismo. E ao nos considerarmos apartados desse grande organismo, nós estamos cavando com as próprias mãos a nossa autodestruição, que talvez não reverbere na destruição da natureza, que ela é muito resistente, mas que inevitavelmente deve reverberar, sim, na destruição da nossa espécie. Então, aqui eu estou trabalhando com algo que não é digital, se bem que no final eu acabo trabalhando com fotografia, que é fotografia digital, para fazer a montagem
final do trabalho. Mas, em essência, a construção das cenas, dos personagens e de tudo foi gerado aí através de um processo escultórico por mim. E aí, então, a pandemia eclode, né? Todo aquele drama, o terror, todo mundo viveu esse terror, e eu, com certeza, vivi um terror muito grande, porque eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, da minha existência, né? Que é o meu pai, eu já vou falar sobre isso. E então, essa é a capa de um álbum que foi lançado em 2021 e que ele traz HQs inspiradas na pandemia e outras que eu selecionei que tinham uma relação muito clara com o que nós estávamos experienciando com a pandemia. Renova Sendo. Fiquei muito feliz porque eu fui indicado pela primeira vez num prêmio que eu já ganhei como mestre do quadrinho nacional, mas eu nunca tinha sido indicado como melhor roteirista. E eu fui indicado como melhor roteirista esse ano por esse álbum que é o Renova Sendo, que traz essas HQs, então, que refletem, HQs curtas que refletem sobre a pandemia. Essa é a capa do Renova Sendo. Aí tem todas as questões simbólicas, não vou entrar nesse mérito agora, porque tem algo mais importante que eu quero falar para vocês. E aí eu retomo mais uma vez um trabalho um pouco mais antigo, de 2017. Em 2017, eu desenvolvi um videoclipe do meu projeto musical Ciberpajé, e esse videoclipe, ele chama-se Cura Cósmica, e ele foi desenvolvido em parceria com o meu pai. A música do projeto Ciberpajé, quem recita o aforismo que fala sobre essa busca de uma cura cósmica é o meu pai, e o que me deixa muito alegre. E esse foi o último trabalho que eu fiz com ele. Eu fiz poucos trabalhos na vida, e talvez o trabalho mais maravilhoso que eu fiz. Teve também a participação de um grande amigo, que é o Anésio, que co-dirigiu o videoclipe comigo. E eu fui para uma cachoeira da minha infância, que eu tinha experiência lá na minha cidade, Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, e é uma cachoeira que existe. Muitas cachoeiras da minha infância já acabaram. Essa, ela persiste, né? Ela vem de um veio d'água que é próximo a ela, e ela continua firme. E eu fui filmar esse videoclipe nessa cachoeira para me reconectar, em certa medida, a essa experiência mágica que eu tinha nesse espaço. E o videoclipe, ele fala, né, ele nasce das discussões que eu tinha com meu pai sobre se o ser humano, que meu pai era um cara muito positivo, ele acreditava na espécie humana como um todo ainda, na possibilidade de redenção da espécie, de um momento em que a espécie humana, sei lá, né, uma coisa meio Teilhard de Chardin, que a espécie humana poderia se reconectar com essa natureza e perceber a sua grandeza e perceber um sistema empático com todos os seus irmãos de espécies, de outras espécies, e transmutar. Uma coisa bonita, crística em certo sentido, apesar de nem eu nem ele sermos cristãos. E aí a gente grava esse videoclipe, que é um pequeno líbelo poético na busca, né? Será que se o ser humano ele se reconectar, ele perceber que ele é parte da natureza e como a natureza é transformadora para ele, a humanidade não teria jeito? E aí a gente grava o videoclipe ele fala um pouco sobre essa coisa da tensão entre as gerações, que é preciso haver uma harmonia entre as gerações. Ele começa comigo nessa cachoeira nu, só com a minha cartola e o meu sobretudo, né, experienciando esse espaço aí, fantástico, né, ainda preservado, ainda muito lindo. E ao final, eu encontro o meu pai, e ele veste o sobretudo, e tem um momento simbólico em que eu passo para ele, né, esse anel, que é o anel de prata que eu uso, né, que é o meu totem principal, que é o lobisomem, e para discutir essa reconexão que é preciso existir entre o passado e o futuro, a questão do perdão, para que a gente possa começar com esse perdão do outro, esse reconhecimento, né? Não é só tolerar o outro, porque a gente está numa era agora de tolerar, não é só tolerar, é aprender a conviver e entender de verdade a diferença. E aí eu tem essa troca, né? Esse anel que eu passo para ele, nessa conexão. É muito emocionante para mim ver essas imagens estáticas, né? O videoclipe, então, nem se fala, que ele está vivo ali comigo. E aí vem, né? Isso é 2017. E aí vem que, em 2020,
16 de agosto de 2020, meu pai é uma das vítimas da Covid. Eu fiquei sabendo que ele estava com Covid, eu não fiquei, estava 5 meses que eu não ia em casa, falava com ele toda semana, né? Às vezes horas no telefone. Gente, meu pai era meu interlocutor filosófico, reflexivo, meu melhor amigo. Sempre foi. A relação que eu tinha com ele, eu nunca vou ter com ninguém nessa minha existência. Isso é claro para mim hoje, né? É uma perda, assim, incomensurável. Mas, então eu falei com ele no domingo, ele estava com uma gripe, estava com sintoma de gripe. E aí eu falei para minha esposa, a gente tem que ir para Ituiutaba. Ela falou, nossa, mas a gente... Eu falei, não, eu quero ir lá, quero ver meu pai. Mas ele estava muito bem, né? Isso foi no domingo. Aí a gente organizou as coisas para chegar lá na sexta. Eu estava dando aula online, lá tem problema de internet, 7 coisas. E aí, nesses dias, ele teve uma piora, mas ainda achava que não era nada sério, estava aquela bagunça, né? Aquele tanto de gente morrendo, não podia ir para o hospital se não tivesse sintoma respiratório, ele não tinha sintoma respiratório. E no dia que eu cheguei, que foi sexta-feira cedo, na sexta-feira à noite, ele começou a desenvolver os sintomas respiratórios, e na sexta-feira eu estive com ele, então, ali, né? E 2h da tarde, eu cheguei lá, era 9 da manhã, 2h da tarde, ele foi internado, eu que acompanhei, né? Então a oxigenação no sangue estava já muito ruim, ele estava respirando muito mal, né? O que me deixa muito chocado, porque vocês me desculpem uma coisa, né? Eu tenho tolerância, porque eu sei que muita gente foi hipnotizado por essa pessoa, esse presidente que caiu aí agora. Mas é muito chocante ver quando ele imitou pessoas respirando. Aquilo ali, para quem viveu isso na pele, é muito chocante. É de uma coisa tão assustadora para mim, eu não aguento nem ver quando eles repetem essa cena. Aquilo foi, para mim, o fim da picada, sabe? Por isso que é muito triste perceber que tanta gente ainda, né, é hipnotizada, mesmerizada por essa criatura que tem, sim, uma energia muito monstruosa. Mas voltando, eu fui a última pessoa a estar com ele, ele entrou para a ala de Covid lá, eu beijei a testa dele, falei que eu o amava, foi a última vez que eu o vi. Ele foi entubado na mesma noite, e 2 noites depois ele veio a falecer. E essa é uma foto que eu pedi para minha esposa tirar durante o enterro, que a gente teve que ficar a cerca de 20 metros de distância. E foi assim, né? Parecia que eu estava num filme de terror e interplanetário, né? Os coveiros com essas roupas aí, e a minha mãe muito desesperada, porque ela não podia ter contato com o cadáver do meu pai. Minha mãe é muito católica, então esses ritos funerários são algo fundamental para ela, né? Tocar o cadáver, beijar o cadáver, estar com o cadáver, tem um sentido muito profundo para ela, e ela foi privada disso por tudo isso que aconteceu. E isso foi o que a gente teve como funeral do meu pai. E aí eu saio disso como uma criatura um pouco revoltada e niilista, né? Eu entrei num processo de reavaliação, inclusive, do meu amor pela existência. Foi um momento muito difícil, porque é irônico, né? Meu pai, que era aquele cara que acreditava na possibilidade da humanidade, né? Se redimir e passar a se amar e amar de novo a natureza, se reconectar com a natureza. Meu pai, que sempre amou tanto a vida, amava os animais, era uma figura de uma docilidade incrível. Quem o conhece sabe. Esse cara foi vítima dessa nossa destruição à natureza, grotesca, né? E desse sistema de desamor e de podridão e de hipermercantilismo. Como que eu recebo isso? Né? Alguém que ainda acredita na vida, que acha que viver é algo prazeroso, uma licença cósmica poética. Recebo muito mal. A perspectiva de não poder mais conversar, dialogar com meu pai, e até dialogar sobre essas coisas com ele, foi algo devastador para mim. Mas onde que eu vou, então, buscar o processo de equilíbrio? Porque isso vai pegar pesado para mim de uma maneira muito forte. E aí que eu vou recorrer mais uma vez, como tenho recorrido há 20 anos, para o meu sistema ritual, que é um sistema artístico também.
E aí eu vou retomar o videoclipe, aquele videoclipe, que é o videoclipe da cura cósmica, que era essa busca do meu pai, e vou lembrar de uma frase muito pesada que o meu pai falou comigo na penúltima vez que nós falamos ao telefone. E que, em certa medida, me entristeceu também. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou essa frase que ele nunca tinha dito. Ele falou assim: Edgar, a humanidade não deu certo. Isso foi chocante para mim. Né? Ele estava vivendo sob a égide desse governo, com muito medo da pandemia, por ser um idoso, com algumas das problemáticas que aceleravam, como, por exemplo, diabetes. Ele falou essa frase para mim: a humanidade não deu certo. Isso pegou muito fundo em mim, porque ele era o cara que falava para mim que a humanidade podia dar certo ainda. Escutar aquilo dele foi muito triste. Mas mesmo assim a gente continuou o nosso diálogo ali. As 2 semanas depois disso ele veio a morrer, né? Porque o Covid foi assim, muito rápido. Foi 5 dias para ele estar já entubado e mais 2 dias para ele morrer. E eu vou retomar esse videoclipe, né? Num momento meio depressivo, pesado, e vou olhar para aquele videoclipe e falar, cara, qual o sentido disso? Se essa ironia cruel do destino que fez eu perder meu pai desse jeito. E eu fiquei revendo aquele videoclipe e falei, cara, eu tenho que, de alguma forma, fazer com que todo o sentido da vida do meu pai ele seja reconfigurado. O sentido de tudo que eu vivi com ele e da experiência de vida dele não pode ser resumido a esse final trágico de quando ele me falou que a humanidade não deu certo e de quando ele pega o Covid e morre. Não é isso. Isso não era meu pai. Meu pai era tudo o que aconteceu na vida dele, que era muito mais do que isso. E justamente, meu pai não era esse binarismo que estava ali, chocando com a minha existência. E aí vem uma teoria que eu tenho desenvolvido, que é a teoria do binarismo anticósmico, né? Que a linguagem binária, que é essa linguagem que está por trás hoje de praticamente toda a comunicação humana, ela em si nos induz à formação de um processo de extremismo cada vez maior. Ela leva-nos aos extremos, à busca dos extremos. Por quê? Porque se a gente for pegar algumas cosmogonias mágicas, por isso que eu falo que é uma tese poética. É uma tese muito mais poética do que uma tese filosófica. Porque nessas cosmogonias, uma delas que eu gosto muito, que é a do George Gurdjieff, que depois foi avançada pelo Ouspensky, que é um magista russo, né? Ele vai falar que o universo, a unidade cósmica, ela jamais se desdobra no binário. O primeiro desdobramento da unidade, ele é trinário. E ele vai, isso lá antes da física moderna, ele vai falar o seguinte, vai falar, ó, o passivo, o ativo e o neutro. Essas 3 forças, elas são as forças fundantes de tudo. Então você tem a unidade cósmica. O primeiro desdobramento é triádico. E aí você vai ter desdobramentos quaternários, quinternários e assim por diante, infinitos, né, em números. Mas você não tem o desdobramento binário. Ele não existe. E esse cara falou isso antes da computação binária, muito antes da existência da computação binária. Mas ele já vai mostrar. E aí a gente vai perceber, eu percebo, então, nessas minhas análises aí, que a física moderna, quando ela fala da estrutura da matéria, ela está rememorando o que ele falava, que você tem elétrons, prótons e nêutrons. Se a gente pegar sistemas religiosos transcendentes, são muito baseados também na tríade, né? Você tem aí o hinduísmo, que é todo construído através de tríades, de sistemas de tríades, de deidades. Aí você pega a Santíssima Trindade cristã. E se você vai até para a linguagem, para os estudos de cognição e de linguagem complexa, de Peirce, você tem a tríade peirciana. E aí o binário, se você for buscar na natureza, na biologia, o binário ele não existe. O binário, essa questão do binário, ela é algo da nossa mente. A gente simplifica. O meu afilhado estava conversando comigo. Mas você não pode falar isso, que o binário não existe. Você tem, por exemplo, na biologia, você tem um masculino e um feminino. Como assim? Eu falei para ele. Se você pegar a própria biologia, ela é uma mistura dos dois. Os dois têm um pouco dos dois. Eu falo assim, por que o homem tem seio? Tem peito? Tem bico de peito?
se não vai mamar? Porque lá na formação do zigoto, você tem a unidade, e aí esse deslocamento mostra que esses dois seres, eles têm uma zona cinza que os conecta. Não há esse limite masculino-feminino, essa separação que a nossa mente simplória, ela inventa e separa. E aí eu crio, então, essa teoria poética, que é a do binarismo anticósmico, que a linguagem binária, ela é o mal principal da sociedade contemporânea, porque na sua essência ela provoca essa nossa caminhada para os extremos, e é o que a gente está vendo hoje no mundo. Né? A conexão em rede, a conexão vai gerando bolhas binárias que as pessoas vão ficando cada vez mais próximas só daquilo que ela acredita, e a empatia vai morrendo. Por quê? Porque você não tem a zona cinza mais. A possibilidade de diálogo é a zona cinza. Quando você cria uma linguagem que ela é só sim e não, ela vai provocar esse sim e não. Primeiro veio o verbo. A linguagem está por trás de tudo. E todas as outras linguagens hoje são balizadas por essa linguagem, que é a linguagem binária. Então, repito, é uma tese poética, podem refutá-la, é uma tese de artista. Mas essa tese de artista, ela tem um sentido para mim, pode não ter para você. Para mim, ela tem um sentido, porque ela me faz refletir sobre a realidade, refletir sobre as minhas ações no digital e buscar transmutações para eu não caminhar para esse extremismo contemporâneo, para esse hiperódio que está aí disseminado na sociedade. Eu quero evitar isso, eu não quero tolerar o outro, eu quero conviver com o outro, entendendo essas diferenças. E aí vem eu resgato então aquele videoclipe, crio um HQ que eu vou chamar de Transbinários, que é uma HQ então que ela vai transcender esse binarismo. Só que, ironicamente, eu trabalho com o binário na construção dessa HQ, numa atitude cyberpunk. Eu preciso conhecer as estruturas do binário, do tecnológico, para poder subvertê-las. E eu tenho estudado redes neurais e inteligências artificiais já tem mais de 8 anos. E aí eu vou trabalhar essa HQ resgatando o videoclipe, aquele então que vocês viram, que eu estava lá com meu pai na cachoeira, aí, só que eu vou refazer o final do videoclipe agora na forma de uma história em quadrinhos, em que a busca é transcender essa condição binária, porque eu estava eu estava num momento de ódio, né? Era uma raiva disso tudo. Eu estava nesse desenvolvimento e estava deixando a minha amorosidade e a possibilidade de olhar isso de uma maneira mais complexa de lado. A morte do meu pai estava me empurrando para esse binarismo mesmo, para uma condição binária de ódio e niilismo. E aí eu reconfiguro o videoclipe, agora, então, nessa perspectiva transbinária. Vocês vejam que o texto do videoclipe é em código binário também. E eu vou usar, para finalizar os desenhos que eu vou fazer, uma rede neural. E aí começa a HQ, eu estou lá na cachoeira, tem um texto, depois vocês busquem aí, está no álbum Renova Sempre, vocês lerem o que eu estou dizendo, mas eu estou falando justamente sobre esse processo binário de prisão e de não concatenação com uma realidade mais complexa, e que eu vou quebrar essa realidade ao tocar, aí ali eu toco as raízes de uma planta que está no chão, e eu me conecto com essas raízes, e o que acontece é que elas me puxam para dentro da terra e eu sou enterrado. Então, eu rememoro também o enterro do meu pai, que foi a coisa mais dramática que eu experienciei na minha vida, e com toda a problemática ritualística que não aconteceu nesse enterro, inclusive. Só que agora sou eu que estou me enterrando, Gaia está me enterrando. Mas esse enterro não é enterro final da morte. Eu sou enterrado para ser reconfigurado e, no final, eu renasço, como se a Terra fosse um útero, em uma figura luciferiana, que inclusive voa. E aí eu resgato a ideia de Lúcifer, mas não do Lúcifer bíblico, demônio, mas sim do Lúcifer sumério, que é o Lúcifer portador da luz, aquele que faz essa conexão entre a luz e a escuridão e que representa, inclusive, essa zona cinza, né, de toda a complexidade. E eu saio, então, como essa criatura luciferiana e reconfiguro
dentro de mim essa experiência, né, de que a morte faz parte de todo esse processo, né, a perda do meu pai faz parte do processo de existência, e que meu pai foi uma criatura incrível, que sempre amou a vida, sempre conectado com o agora da existência, nunca foi um cara muito pouco niilista e muito pouco nostálgico, né? Meu pai é impressionante, morreu com 80 anos, mas falava do agora, queria falar das coisas que estão acontecendo no mundo agora, queria falar da experiência de vida dele agora. Tomou cogumelo comigo com 75 anos de idade, pela primeira vez, nunca tinha tido uma experiência psicodélica, a gente foi ter uma experiência psicodélica junto, e foi um negócio sensacional. Então, uma figura assim maravilhosa, e eu reconfiguro de novo dentro de mim o meu pai e reconfiguro a minha visão, que realmente, né, aquela ilusão que eu tive, às vezes, algum dia, de transformar o mundo ou transformar o outro, ela é uma ilusão impossível. Mas a possibilidade de me transformar, de passar a viver o meu agora, e mesmo num momento terrorífico, que quando eu fiz essa HQ, a pandemia continuava, era possível viver bem, com alegria. Então, conseguir ser alegre nos pequenos momentos que eu vivi aqui nessa pandemia com a minha esposa, tendo um belo almoço com ela, assistindo um bom filme, né? Namorando aqui só nós dois, junto com os meus animais, fazendo uma caminhada na mata que a gente fazia. Consegui perceber que a vida continuava sendo maravilhosa, mesmo diante desse caos e mesmo diante dessa grande dor. E de que nós temos que perceber que a gente não pode ficar, né? A dor, ela tem que vir, tem que ser experienciada, mas a gente tem que deixar ela ir embora tranquilamente. A felicidade também vem, tem que ser experienciada, a alegria, mas ela vai também. Não existe essa coisa de que a gente vai viver sempre feliz ou sempre triste, né? O que acontece é justamente esse caminhar entre essas zonas cinzas da alegria e da experiência da tristeza, e as duas são fundantes, as duas são fundamentais, e as duas se conectam, no final as duas são uma coisa só, se a gente for pensar magisticamente. Vamos continuar, vou falar sobre mais alguns outros trabalhos aí. Esse trabalho, então, foi o primeiro trabalho em que eu faço um resgate do meu pai e dessa experiência da morte do meu pai. Mas tem uma coisa que ainda vai ficar muito impregnada em mim, que é a ausência desse diálogo. Porque eu nunca tive ninguém no planeta para discutir, nunca vou ter alguém, as coisas que eu discutia com meu pai, que era um cara versado em filosofia, em literatura, e em ocultismo também, que me apresentou Madame Blavatsky, me apresentou Krauss, me apresentou tanta coisa. E não tenho, nunca, eu sei que eu nunca vou ter um interlocutor como ele, é impossível, né? A unicidade do ser está ali. E eu ainda continuei com isso, né? Em certa medida, eu ainda continuo, e eu tenho refletido muito sobre isso. Tem momentos que eu quero falar com ele, tem uma coisa que eu quero falar com ele, ele não existe mais para eu falar com ele. E aí eu trago a arte. Aqui é só um exemplo de uma das técnicas que eu tenho utilizado de redes neurais, inteligências artificiais, para trabalhar o meu desenho. Então, à esquerda a gente tem o desenho feito a nanquim, direto sobre o papel, e no meio um outro desenho meu que foi feito também a nanquim, em line art, depois colorizado no computador, e aqui a gente tem uma imagem que ela foi trabalhada numa rede neural para incorporar a textura e as cores da segunda imagem, na primeira imagem, que é uma tecnologia de rede neural chamada Neural Style Transfer, que a rede neural vai aprendendo, inclusive, com os seus erros, com aquilo que você seleciona, que você considera que é mais valoroso, né? Você também vai trabalhar com parâmetros ali, e eu tenho trabalhado com essas redes neurais de Neural Style Transfer, já tem, eu comecei um pouco antes da pandemia, né? E tenho desenvolvido, e um outro trabalho, então, que eu vou fazer, inspirado no meu pai, eu já vou usar as redes, então, para gerar a cromaticidade, que eu queria uma cromaticidade que fosse toda composta de ocres, e que lembrasse, assim, um ambiente outonal e desértico ao mesmo tempo, né? Que tivesse uma tristeza. E eu vou trabalhar, então, texturas e tonalidades cromáticas em uma imagem que ela vai servir de base depois para colorizar os primeiros capítulos da HQ, dessa outra HQ, então, que chama Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, que é mais um trabalho em que eu vou resgatar, nesse caso aqui, a relação com o meu pai, mas aqui a ausência dele como um ponto de diálogo para refletir o que estava acontecendo no mundo, né, com a pandemia.
E, inclusive, o primeiro capítulo dessa HQ, ele ainda é um pouco niilista, ele era um pouco pesado. Ela foi uma HQ que foi pensada para ter 6 capítulos de 11 páginas, para formar 66 páginas, né, de 6 capítulos, 666. Mas o 666 aí é uma brincadeira com o 666 bíblico, que diz que é o demônio, e nesse caso o 666 é o ser humano, é a espécie humana que se autodestruiu. E o Beelzebub que surge, ele é um filho do falo de Deus, que é uma criação da espécie humana, com o falo da humanidade, com o falo do homem. E ele, então, não tem nem o princípio feminino nele, né? Ele é uma criatura ali disforme, em certa medida. E ele nasce nesse planeta devastado, em que o último ser humano, que representa, na verdade, a humanidade, está enforcado em uma árvore. E é o pai dele. E a história toda é um monólogo, ele vai arrancar o crânio, aí tem uma coisa meio shakespeariana, ele vai arrancar o crânio do pai dele morto, que é a humanidade representada naquele ser enforcado, que vocês estão vendo a primeira página, essa página aqui é mais adiante, essa segunda, tem umas questões meio simbólicas aqui da serpente nascendo de dentro dele, mas a história toda é ele dialogando com esse crânio, é um monólogo do Beelzebub, que também aqui representa o arcano 15 do tarô, né, o diabo, conversando com a espécie humana, também para tentar entender o que aconteceu. Só que, na verdade, esses diálogos são diálogos que eu gostaria de ter com meu pai, e que hoje são monólogos. Né? Eles não têm uma resposta. Agora, o interessante é que, ao longo do processo da HQ, ela que começou muito tenebrosa, ela foi caminhando também para algo mais luminoso. Né? Então, a Zona Cinza ela vem, depois daquela HQ que eu fiz sobre o meu pai, e hoje ela está, em certa medida, trazendo muito daquilo que eu acredito como ser e daquilo que eu acredito que a vida nos traz de maravilhoso ainda, né? Que viver é uma licença poética cósmica. E viver é um negócio maravilhoso. Quando eu paro para pensar que eu tenho essa chance de ter essa experiência maravilhosa de conviver com as pessoas, de me alimentar, sentir sabor, cheirar, ver o sol nascer, abraçar uma pessoa, abraçar um animal. Isso é um negócio tão maravilhoso que não pode existir tédio nem tristeza diante dessas possibilidades lindas, né? Mas a gente usa a nossa mente de uma maneira também muito icônica, iconográfica, e a gente cria um sistema simbólico que nos gera tédio. A gente passa a perceber que todo momento é um momento singular na nossa existência. E todo esse processo criativo, para mim, ele é mágico, porque ele me faz resgatar essas coisas no meu processo existencial. Aqui, mais uma página, né, quando a figura da morte passa por ele, pelo Beelzebub, e ela não tem mais o que fazer na Terra, porque tudo viu já morreu, e ela vai embora. E é interessante que o trabalho transmediático, a gente fez um EP musical chamado Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, do primeiro capítulo, em que eu interpreto o Beelzebub na minha voz, e o musicista Alan Flex, lá do Amapá, ele faz toda a musicalização dos capítulos dessa primeira parte da história. Quem quiser escutar o Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, o EP, que é um desdobramento então da HQ, da história em quadrinhos, é só ir no Bandcamp Cyberpagé, vocês podem ouvir lá esse trabalho. Aqui são 2 páginas do segundo capítulo da Conversa de Beelzebub com Seu Pai Morto. Nesse capítulo, ele foi um capítulo difícil para mim também, que eu fui resgatar um arquivo de fotos, que o meu pai tinha muito carinho por esse arquivo de fotos, e que ele mostrou muitas vezes essas fotos para mim, e explicou quem era quem. Ele era muito cuidadoso, ele era muito apaixonado por imagem, e eu vou trabalhar nesse segundo capítulo só a partir dessas fotos, vou reconfigurá-las como desenhos, e depois retrabalhá-las na rede neural para gerar a narrativa. E a narrativa é o Beelzebub falando sobre o que foi a espécie humana, só que eu uso fotografias da família do meu pai e do meu pai, né? Esse menininho que está aqui na segunda página embaixo, segurando um cajado, é ele, meu pai, né? Uma das poucas fotos que ele tinha da primeira infância dele. A última foto que está aqui é o meu avô e minha avó, e ele com os outros 3 irmãos dele, né? Então tem minha avó. Eu vou trazer essas fotografias para um diálogo, para um monólogo que o Beelzebub tem com esse crânio, falando da humanidade, só que eu uso, né, a experiência de vida da minha família paterna como exemplo do que é a humanidade nesse segundo capítulo da história. E foi também muito difícil para mim, né, porque eu fui resgatar essas fotos e lembrar
da relação que o meu pai tinha com essa questão da família, que ele gostava muito de árvore genealógica, e eu era pouco interessado por isso, passei a ser interessado por isso agora, mais velho, e agora, então, depois da morte dele, isso passou a ter um peso muito profundo para mim. O contato com essas imagens de família é um negócio hoje que eu considero transcendentes, né? Tem uma história também de um tio dele, que é o Vadico, que era o primeiro artista da família, ele foi o segundo, eu o terceiro, e o Vadico era rejeitado pela família e morreu de cirrose hepática aos 33 anos, porque era um filho rejeitado, justamente porque é um cara que gostava de cultura, e meu pai sofreu muita perseguição do pai dele também, porque é um filho que se envolveu com a cultura, e meu pai conseguiu dar a volta por cima e veio me mostrar que a cultura era uma coisa maravilhosa. E foi aquele cara que amou ver o filho ser artista, o filho fazer doutorado, não sei o quê, tudo era orgulho para ele, quer dizer, ele conseguiu dobrar a chave. E ele foi enterrado, é muito curioso, porque ele foi enterrado ao lado desse tio, que é o Vadico, que morreu com 33 anos. E eu digo que eu só existo porque existiu o Vadico, que foi o cara que mostrou o mundo da cultura para o meu pai, e existiu o meu pai, que foi o cara que teve que peitar o pai dele, né, para poder... Era menino, fazia escultura para vender, quando tinha 12 anos, já tinha 100 exemplares de história em quadrinhos, foi jogado na cisterna para o pai, porque uma tia-avó minha falou que quadrinho era coisa de pervertido, meu pai pegou a coleção que ele... Meu avô pegou a coleção que ele tinha e jogou numa cisterna que tinha na casa. Então, assim, sofreu, né? Porque é um cara que ia na contramão de uma família que era toda formada por pessoas desse mundo agrícola, agrário, né? Fazendeiro, tal. E ele foi para esse mundo da cultura. Só que aí ele reverte esse quadro e faz com que eu tenha toda essa liberdade para ser quem eu sou. Então, essa história ela vai, né? Então, eu brinco com as redes neurais, porque aí o que eu quero com a rede neural nesse caso aí? Principalmente deformar as faces e criar uma linguagem visual contínua para HQ. Aqui já vem o terceiro capítulo da história, que é bem simbólico, que aí eu vou trabalhar com um ensaio fotográfico comigo e com a minha experiência da pandemia, de fechamento, de sofrimento pandêmico, mas é um sonho do demônio, né? É o demônio sonhando, mas o sonho dele é como se ele fosse um humano, que na verdade sou eu, que me reconfigurei através desse ensaio fotográfico também em rede neural. E aí eu não vou entrar nos méritos da história, mas também ela trata nesse sonho do demônio de uma reconexão com a natureza ao final. Aí são imagens, então, essas imagens elas têm um trabalho meio complexo, que tem um ensaio fotográfico, depois eu desenho a partir do ensaio fotográfico, faço um trabalho dentro de softwares como Photoshop e Illustrator, e depois eu levo isso para a rede neural para gerar a cromaticidade e toda também as texturas das imagens que vocês estão vendo aí. Tá, esse é um outro trabalho que eu desenvolvi durante a pandemia, em 2020. Eu fui resgatar um universo ficcional que eu considerava emblemáticas, selecionei 7 dessas imagens e fiz o seguinte: reconfigurei essas imagens em rede neural e convidei 7 escritores de ficção científica brasileiros para escreverem contos a partir das imagens. Então eu fiz um processo inverso, né? Porque normalmente a ilustração ilustra a narrativa, o conto. Nesse caso, não. Os contos eles foram desenvolvidos a partir das ilustrações. Fiquei muito feliz porque esse trabalho ganhou o prêmio mais importante de literatura de ficção científica no Brasil, que é o Prêmio Argus, na categoria Antologia. Nós fomos premiados aí, então, no ano passado, em 2021, por esse trabalho que foi feito em 2020, né? Ele não foi desenvolvido, ele foi todo concebido e realizado. Eu entreguei ele na mão do editor poucos dias antes da morte do meu pai. Então ele veio a ser editado, meu pai já tinha falecido, mas ele já tinha toda essa tensão da pandemia nesses contos, né? Os contos, em certa medida, mesmo de forma metafórica, já discutem isso. E o nome do livro 2021 é totalmente relacionado com a pandemia. Por quê? Porque 2021 era muito distante em 2020. É uma brincadeira com 2001, Odisseia no Espaço, que foi escrito lá na década de 60, né, falando de 40 anos no futuro. E o 2021 é um futuro distante, que era um ano depois, porque a gente não sabia se ia ter vacina, se a humanidade ia continuar.
tudo que ia acontecer. Era muitas dúvidas. E aí, quando eu falava de futuro, o futuro distante era 2021, era o próximo ano. Por isso que o livro teve o nome de 2021. Tem essa contextualização aí na pandemia. Aqui um outro trabalho chamado A Guerra como Dogma, que vem do conceito de binarismo anticósmico. E como a gente tem um criticismo muito grande nesse trabalho ao binarismo, nesse caso, eu me desloquei, eu e os outros criadores, que é o Amante da Heresia e o El Dinali, 2 artistas amigos meus, que criamos aí o vídeo, nós nos deslocamos do digital. E o lançamento do vídeo foi em VHS. Então, para você fruir o vídeo e ver a mensagem que ele traz, você tem que assisti-lo num VHS. A gente vai fazer um lançamento posterior dele no digital ainda, mas ele foi primeiramente lançado, né, de uma maneira aí metafórica, reflexiva, sobre a nossa crítica ao binarismo anticósmico, de forma, então, numa tecnologia que é considerada aí antiquada e até já superada, que é o VHS. Em uma tiragem limitada, claro. A Guerra como Dogma. Aqui tem uma imagem, né, desse, que é um trabalho de videoarte, que discute, então, o conceito de binarismo anticósmico, que é esse conceito poético que a gente tem trabalhado. Eu tenho trabalhado especificamente nas minhas obras, mas tem alguns artistas amigos e alguns artistas também do meu grupo de pesquisa, que é o Cria Ciber, que tem utilizado aí o conceito para desenvolver os seus trabalhos artísticos. Esse trabalho vai ser apresentado agora no nosso Festival de Arte Ciberpagelanças 3, que acontece em Goiânia no dia 26 e 27 de novembro, no Espaço Ruptura, que é um festival de artes em que nós mostramos todos os trabalhos produzidos no grupo de pesquisa. E então estão todos convidados aqui em Goiânia. Quem estiver aqui por aqui nesses dias 26 e 27, lá no Espaço Ruptura, fica no centro de Goiânia, espaço cultural, 2 dias de muita arte e crítica ao binarismo anticósmico. Aqui outros trabalhos, né? Esse trabalho aqui é o primeiro videoclipe e animação brasileira desenvolvida totalmente em uma rede neural. Ele é de 2019, que é o Enterro dos Deuses. A gente trabalhou dentro do Deep Dream e foi muito trabalhoso. Nós ficamos, eu e o CNS, que é um arquiteto e artista do grupo de pesquisa Cria Ciber, mas ele mora em Brasília. Nós ficamos durante quase 8 meses trabalhando na rede neural Deep Dream, fazendo frame por frame da animação, né, passando frame por frame para gerar o produto final, que é um trabalho que reflete sobre a questão do binarismo anticósmico impactando sobre aquilo que a gente chama de monoteísmo cristita contemporâneo, que é hiper radical, que apaga as zonas cinzas e que, incrivelmente, com a ascensão da linguagem binária, está ascendendo também, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que é esse cristianismo evangélico, que acaba com todas as zonas cinzas do monoteísmo. Porque se a gente pegar até o catolicismo, né, repito, não sou deísta, não sou cristão, mas até o catolicismo você tem os santos, né, em que você tem zona cinza, você tem o santo que você pode usar como arquétipo, você tem a Virgem Maria, você tem uma série de elementos. E essas religiões que estão em ascensão profunda, elas são muito binárias, né? Tanto se a gente pegar lá o muçulmanismo, que está crescendo na Europa e no mundo todo, quanto esse monoteísmo dos evangélicos aí brasileiros, né? Dos neopentecostais, que ele apaga tudo que é zona cinza, é só Deus e o diabo, é só céu e inferno, é só bem e mal. E isso, para mim, é totalmente alienante. E esse trabalho discute isso. Por isso que eles chamam o enterro dos deuses. É o enterro desses deuses monoteístas binários que estão, infelizmente, dominando parte da nossa cultura. Então, eu trago toda uma simbologia esotérica, mágica, situada na aurora pós-humana. Vocês podem ver esse videoclipe lá no meu canal, Edgar Franco, Ciberpagé, no YouTube, tá? Aqui um outro videoclipe, que também é uma animação curta, desenvolvida no contexto da aurora pós-humana, usando o deus Tecnê, aquele lá daquela primeira história em quadrinhos que eu mostrei, que eu fiz em escultura, né? Então,
é uma imagem idílica, esse videoclipe e essa animação, do encontro do Deus Tequinê, do reencontro dele com a natureza, o reencontro da cultura com a natureza. Então é um videoclipe de 2 minutos, todo feito em animação, e essa animação foi desenvolvida em rede neural, e o objetivo era eu conseguir remontar uma experiência que eu tive visual com o psilocybe cubense, tanto as cores quanto as texturas. E aí eu vou trabalhar essas cores e texturas numa pintura e depois vou aplicá-la frame por frame em um vídeo, né? Ou seja, é uma rotoscopia digital, é a animação em rotoscopia digital que foi gerada. Esse trabalho teve uma repercussão muito inesperada para a gente do grupo de pesquisa, foi desenvolvido no contexto do grupo de pesquisa, várias pessoas envolvidas, e ele entrou em 16 festivais, em 12 países e foi finalista em 4 desses festivais. Nós não ganhamos nenhum, mas estivemos em 12 países do planeta com essa animação curta, principalmente, eu quero crer, pela experiência única da visualidade que nós desenvolvemos usando as redes neurais. Mas as redes neurais foram utilizadas, nesse caso, para remontar uma experiência de estado não ordinário de consciência, né, e de forma, vamos dizer, metafórica e idílica, essa possível reconexão, esse abraçar da cultura com a essência natural e cósmica do ser. Outro trabalho, Enamorados, foi apresentado inclusive no Zonas 8, é uma animação em rotoscopia digital também, em que eu falo da possibilidade do amor, mesmo na era pandêmica, e aí quem atua, né, na rotoscopia sou eu e minha esposa, as criaturas aí, depois a gente desenvolveu a animação em cima dessa rotoscopia, toda com uma visualidade construída em inteligência artificial, e também resgata o arcano maior do tarô, que é o arcano Enamorados, nesse pequeno curta também, que dura 2 minutos, e que eu levei aí para desenvolvê-lo uns 4 meses, né? Porque frame por frame também, no contexto da rede neural, usando o Neural Style Transfer. Outro videoclipe com Neural Style Transfer e rotoscopia digital, Psicopata versus Empata. Isso é uma música do projeto Cyberpagé que eu fiz em parceria com uma banda lá do Rio. A parte vocal e o aforismo são meus e a parte musical é dessa banda, que é o Diávolos. Esses videoclipes e essas animações, todas vocês podem assistir no meu canal, tá? Edgar Franco, Cyberpagé, lá no YouTube. Aqui, o primeiro código cósmico de batalha do Cyberpagé, que é uma série de animações baseadas em aforismos em que eu trago do meu grimório mágico os códigos cósmicos de batalha, que não tem nada a ver com guerra, com matar pessoas, tá? Tem gente que não consegue entender, ainda mais nessa baixa cognitiva que nós estamos vivendo. É tudo metafórico. Eu trabalho basicamente com o Tao Te Ching, tá? Com a arte da guerra e com o livro dos 5 Anéis, né? São grandes livros aí que falam sobre batalhas, mas de forma metafórica, que é a batalha interior do ser, a busca pela transmutação enquanto indivíduo. E aí eu metaforizo isso como se fosse um campo de batalha nesses códigos, e eu tenho gerado rituais mágicos na aurora pós-humana, e esses rituais, a partir deles, eu produzo as animações. Tá? Aqui o 7º código cósmico de batalha, também desenvolvido a partir de um ato ritualístico meu, filmado, depois transformado em animação em rotoscopia digital. Tem um ruído de fundo aqui, é porque está chovendo. Começou uma chuva forte aqui, que é maravilhoso em Goiânia. A gente precisa de chuva. Estou finalizando a minha fala para vocês com o trabalho, um dos trabalhos mais recentes, que é o Luto da Vitória, que é também uma animação em videoclipe, que é a primeira animação em videoclipe brasileiro, toda desenvolvida em prompt de texto em rede neural. A gente usou o Google Colab e ficamos aí também durante uns 3 meses trabalhando com o Google Colab e geramos, através do aforismo e de uma série de textualidades e de algumas imagens de desenhos meus que foram inseridas nessa rede neural, uma animação contínua que dura cerca de 4 minutos, e toda a produção imagética foi desenvolvida em parceria com o Google Colab, com essa inteligência artificial. Vocês também podem conferir lá no meu
YouTube, Edgar Franco, Ciberpagé. Mais algumas imagens dessa animação. E aqui a animação que eu estou apresentando no Zonas, que é o lobo copulando com a floresta. Também essa animação já entrou em 3 festivais internacionais, o que me deixa muito feliz. É uma animação muito curta, também dura 2 minutos, e ela foi desenvolvida em uma rede neural e discute, mais uma vez, essas questões da possibilidade de reconexão, e nesse caso, trabalhando aí o meu totem fundamental, que é o lobisomem transhumano, da minha Aurora pós-humana. Eu indico a todos que quiserem saber sobre os meus outros trabalhos, tem uns trabalhos também em música, né? Trabalhos musicais do Post-Human Tantra e as performances artísticas também do Post-Human Tantra, entre outras produções. A Aurora Pós-Humana é um universo transmídia que me permite, então, trafegar por múltiplos universos narrativos. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma questão, estou aberto para a gente conversar, se é que a gente ainda tem algum tempo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, sensacional, senhor Pajé. Incrível, parabéns pelo trabalho. Agradeço muito pela sua partilha aí sensível de todos os seus processos, e que são sempre intensos, né, pulsantes, e que, né, sempre causa, né, proporciona novos modos, qualidades de percepção, de experiência e, enfim, também de novas realidades, né, e visões de mundos possíveis, borrando aí as fronteiras entre as áreas artísticas e, ao mesmo tempo, as inserindo num campo expandido, né, com a vida, em caráter aí transdisciplinar e transmediático também, através, né, desse resgate de ancestralidade ritualística, da magia, né, e em parceria aí, então, com o recurso da inteligência artificial, como potencializadores, né, de uma arte que conflui o passado, o presente, o futuro, na busca pelo autorreconhecimento, pela busca da autotransformação do indivíduo, para aí reaprendermos a explorar esse universo todo, né, que nos habita, entre ficção e realidade, natureza, tecnologia, consciente, inconsciente. E eu aproveito até aqui para já pegar o gancho do que o Fredé falou, que eu acho que tem alguma relação, que nos permite também acessar os arquétipos, né, que são eliminados em algumas religiões ou reduzem as possibilidades de identificação, e os entres, né, que podem romper com os binarismos maniqueístas, excludentes, e também fazendo um gancho com o que o Almir Araújo falou, que é preciso trocar o binarismo pela dialética, para aí, então, sairmos da polarização, né, que é do choque entre os opostos, que resulta ternário, e as suas subdivisões. Como nós já temos o tempo um pouco já ultrapassado, além de todos, né, de todos os comentários super positivos, de todos os participantes, né, eu vou aproveitar para fazer a pergunta da Rosângela Leotti, que é sua ex-orientadora e sua companheira, parceira de vida ainda. Ela queria saber, onde está? Se você poderia explicar um pouco o termo magista. É um neologismo seu? Um dos tantos outros? Rosângela, não. Magista é um termo utilizado, ao invés de. Porque em português a gente tem o termo mágico, só que é muito utilizado para o prestidigitador, aquele que faz os truques. Então, é comum se usar em língua portuguesa o termo mágico para o prestidigitador.
que é o truque, o cara que brinca em truque, faz do circo, né? O mágico do circo. E aí esse termo mágico, ele fica um pouco confuso. Então ele é um termo que existe em língua portuguesa, que é para determinar, então, o mago, né? Que também é um termo, o mago é um termo muito também vamos dizer, do mundo da fantasia. E aí o pessoal que usa de uma ritualística que bebe do ocultismo e da tradição da magia ocidental oriental, usa em língua portuguesa o magista. Não é um dos meus neologismos, eu tenho números, mas esse não é meu. É um termo usado por essas pessoas, principalmente os praticantes dessa magia do caos, que é esse sistema que te explica como você criar o seu próprio sistema, que tem, inclusive, como um dos precursores o Austin Osman Spare, que é um magista e artista inglês muito conhecido, que ele vai criar o primeiro sistema dele chamado Zoskia Cultus, em que ele vai falar sobre a possibilidade de que o magista tem que criar o seu próprio sistema de autotransformação. E é em cima desse conceito que eu desenvolvo e que eu sou, então, um magista. Não mágico, porque o mágico tem muito... É o mágico de circo, e não mago, porque tem mais a ver lá com o Game of Thrones. Tá bem, então. Eu não sei se temos mais tempo ou se alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário, para que a gente possa encerrar. A Rosângela acabou de dizer, achou que fosse mais um neologismo seu aí. Nunca tinha ouvido de outra pessoa. E é isso, então. Agradeço novamente por compartilhar o seu instigante trabalho e também a todo mundo presente aqui, tá bom? Abraços a todos e até espero encontrá-lo. Enorme prazer estar com vocês nessa tarde. Um prazer, assim, incomensurável. Sempre é um prazer papear. Um prazer te conhecer, Bruno. Um sucesso aí na condução do seu doutorado. Agradeço mais uma vez a minha querida Rosângela, que eu admiro muito. Foi incrível essa parceria. Nós já fizemos parcerias artísticas em performance, inclusive, o que me deixa muito orgulhoso de ter feito uma performance. Já escrevemos artigos conjuntos discutindo essa questão dos enteógenos na arte também. Fantástico. Todos que estiveram presentes, estou vendo a Fabiola aí, todo mundo que esteve presente, os amigos que prestigiaram o papo e aqueles que vão assistir aí o papo depois, o Gazi, que está aí também. É muito bom, né, contar com essas pessoas incríveis. Eu sei que tem muita gente que já conhece o meu trabalho, mas vem amigo, vem para trocar ideia, para escutar aí as conversas, né? Gratidão, Alessandra, gratidão a todos que estão aí. Estou vendo os nomes aparecerem. Gratidão também, né, ao Rodrigo, a Fernanda, que estão aí por trás aí, né? A Cristiane, o pessoal que está por trás construindo o evento. A gente sabe como não é fácil, como tem muitos detalhes, muitas coisas para serem feitas. Então, é isso. E aquele Alfredê, e aquele grande abraço do Ciber Pajé! Tchau, tchau. Beijos.